Olá! Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. 17 horas e, como quase todas 17 horas nessa quarentena, estamos para conversar com mais uma pessoa bacana que tenha coisas legais a nos acrescentar, não é mesmo? Isso aí, cada dia a gente vai conversar com uma pessoa, trazendo um conhecimento diferente. Hoje é com Leonardo Bastos. Ele não gosta de ser chamado assim, mas a gente gosta. É Leonardo Oliveira Bastos. Então é o Léo Bastos, daqui a pouco ele aparece aí. Enquanto ele não aparece, vamos contar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Bem-vindos, pessoal. Muita gente aí que conhece o Léo, inclusive. E entrou o outro Outro Léo. Léo. O outro Léo e a Bia, dois que vão participar também. A Bia vai fazer uma live com a gente amanhã. Quem que também? Tá o Gil E também. o Gil, é verdade, os três últimos, né? É. O Gil, a Bia é amanhã sobre consagrar a ayahuasca fora do Brasil. Ela tem uma vivência, mora fora, tem uma experiência muito legal para contar pra gente. O Gil, médium, que veio na segunda-feira, vai contar pra gente sobre espiritualidade dentro do catolicismo. E o Léo, terapeuta, meu professor maravilhoso, vai falar sobre arquétipos. Eu não lembro o nome, Léo, me perdoa. Léo Todato? Obaluayê, não, o nome dele eu lembro, Iku. né? Iku, Obaluayê, E Iroko, que são três arquétipos, três deuses africanos. Qual a relação deles com essa época da pandemia, do Covid que nós estamos passando? Vai ser maravilhoso, vai ser na quarta-feira. E terça teremos o Júnior que vai falar, dirigente de ayahuasca, vai contar um pouco pra gente desse universo. Então, Léo, aparece aí, aceita nosso convite, venha conversar conosco. Hoje o Léo vai falar sobre xamanismo. Léo é terapeuta xamânico, médico há muitos anos. Oi, Léo! olha ele aí. Olá, Avisa pra ele que tá. Léo, você está deitado. estou deitado. Tá deitado. Aí. Agora você está de pé. Gente, minha primeira vez usando o Instagram. Para quem me conhece, fiz esse perfil por causa da Renata e do André, então me perdoe. Bem-vindo ao século XXI. Ele é tão. Gosta tanto da ancestralidade que não quer saber de internet, né, Leonardo? Eu não tenho argumentos contra isso, então eu vou ficar quieto para não me comprometer. A humanidade está mais de 10 mil anos aí existindo sem Instagram, por que tem que ter agora, né? Para as pessoas Justo te agora, né? Se não tivesse, olha quanta gente não ia conversar com você hoje. E você tem tanta. O mundo precisa de Léo. É a minha frase, por isso que eu insisti tanto. Léo, por que xamanismo? Por que xamanismo? O xamanismo, primeiro a gente precisa começar a pensar o que é xamanismo, né? Exatamente. E eu acho que é um conceito que, ao mesmo tempo, quando as pessoas ouvem xamanismo, remete já a algumas coisas, mas ao mesmo tempo é um campo bem, assim, obscuro. Ninguém sabe direito o que é xamanismo, né? Se você sair perguntando por aí. E 99,9% das pessoas para quem você perguntar xamanismo, qual é a primeira coisa que remete à mente de vocês? Índio. Certo? Não é? Índio brasileiro ou índio americano? Floresta, índio. E a gente tem. A gente faz essa comunicação muito rápida, né? Xamanismo índio, xamanismo índio. E sendo que é um termo e é uma filosofia de vida, enfim, que vai muito além disso, né? Muito além dos povos indígenas somente e muito além de ser uma religião, como hoje em dia aqui no mundo ocidental a gente acaba enxergando um pouquinho do xamanismo. Tanto que a origem do nome, se você qualquer um que pesquisar um Google rápido vai ver que a origem do nome xamã é lá da Sibéria. Então não está nem relacionado com os povos indígenas que a gente já automaticamente faz a conexão mental aqui, né? Então, por que o xamanismo? Acho que o xamanismo, primeiro assim, o xamanismo, então, ele acaba sendo uma filosofia de vida, uma cultura dos povos nativos ao redor do globo, né? A gente não se limita só aos povos indígenas. Para o mundo ocidental, os povos nativos são os povos indígenas, porque eram quem estava aqui desde sempre, né? Vamos falar assim. Só que o mundo não é só aqui, o Ocidente, né? E a gente expandindo isso ao redor do globo, a gente vê diversos outros povos que a gente pode até comentar alguns nomes aqui hoje, de alguns lugares, de onde ele vem, de onde eles vêm. E o xamanismo é isso, para mim, é essa conexão com essa sabedoria ancestral, né?
é essa conexão com a natureza, com as coisas sem a interferência tão forte, tão grande do homem, e o respeito à terra, às relações humanas. Eu acho que vai muito além dessa dinâmica que a gente vive hoje em dia, né? Bacana. Léo, consegue só subir a sua câmera um pouquinho? Porque tá no meio do seu rosto. Deixa o mundo ver que você é bonito. Aê! Olha que linda a planta. Aí, legal. Parece que tá... Gente, Com o celular. esses, esses xamãs urbanos que moram em apartamento, a única natureza que a gente tem, né? Parece que tá com um green power, assim, né? Não é um black, é um green power. Muito legal. Então, o xamanismo não se restringe apenas a indígenas brasileiros ou norte-americanos. E você já bateu um pouco de perna por aí para procurar xamanismo em outros lugares, né? Inclusive na Sibéria, certo? Inclusive na Sibéria, sim, é verdade. Por enquanto, as minhas vivências xamânicas, elas foram um pouco mais rústicas, vamos dizer assim, porque eu não fui até agora fazer as vivências ritualísticas de cada lugar, né? Então a gente sabe que a gente pode fazer, você vai visitar um povo, uma aldeia, ou vai visitar algum povo ancestral, e você pode realizar algumas vivências, fazer alguns batismos, fazer alguns tipos de rituais que fazem parte da cultura deles. Até hoje, o que eu foquei mais foi em conhecer realmente a cultura crua ali, o dia a dia das comunidades, das pessoas que vivem naquela região. E pretendo sim fazer algumas vivências no futuro, mas até agora meu foco foi mais essa vivência mais crua. E Né? onde foi? E falando de Sibéria, né? Oi, pode falar. E onde que foi? Por onde você Bom, passou? foram alguns lugares. Vamos falar de Sibéria primeiro, então. Que já que é o berço do xamanismo, vamos falar sobre Sibéria. É, Quando eu passei pela Sibéria, foi no meio de uma outra viagem, enfim, que não fui apenas lá apenas para isso, mas eu pude eu tive uma experiência de natureza, enfim, num lugar muito especial da Sibéria, que é o Lago Baikal, que é um dos lugares mais, vamos dizer, misteriosos do mundo, vamos falar assim, porque é um lago gigantesco, um lago que você não enxerga o outro lado dele, e é o lago mais profundo do mundo. Até hoje não se explorou ele inteiro, não se conhece, que a profundidade dele chega a níveis oceânicos, assim, é impressionante. E eu tive essa oportunidade de ficar durante alguns dias ao redor desse lago, caminhando no meio das trilhas da natureza, junto com duas pessoas de lá. E foi uma experiência incrível, porque acho que o lago tem essa capacidade, né, de trazer para a gente uma serenidade, uma mansidão, mas não é uma mansidão passiva, é uma profundidade. Ele consegue meio que te conectar com você mesmo. Eu acho que ainda mais no Lago Baikal, que é um lago extremamente profundo. Então, foi uma experiência muito introspectiva e é uma coisa que assusta um pouco. A gente sempre se assusta quando a gente tem contato com a gente mesmo, né? Não Sim. é fácil para ninguém. Mas foi uma vivência incrível assim que eu consegui ter no berço do xamanismo, vamos falar assim. E não tenho como colocar em palavras, mas o que eu vivenciei lá foi realmente especial. Além da Sibéria, você fez alguma outra viagem xamânica? Sim, nessa mesma viagem, eu tive a oportunidade de conhecer a Mongólia. E o que não se coloca muito nos Googles da vida, quando se pesquisa sobre xamanismo, é que o berço do xamanismo é Sibéria-Mongólia, né? A região, para quem não é fluente, assim, em geografia do leste asiático, vamos falar assim, porque é uma coisa tão básica, né? A Sibéria e a Mongólia, elas fazem fronteira, né? Então, você tem uma região que hoje é delimitada, são dois países diferentes, mas a gente falar de xamanismo, a gente está falando de culturas milenares, né? Então, é uma região que, inclusive, as pessoas... É engraçado isso. As pessoas da Sibéria, que a Sibéria fica na Rússia, né? Obviamente, elas não têm os traços que a gente espera do russo típico, sabe? Aquela pessoa branca, loira, alta, enfim. Eles lembram muito os povos mongóis. Eles têm aqueles traços um pouco mais enfim, é uma mistura do chinês com o ocidental
e aquela coisa toda que é os traços mongóis, né? E nessa viagem eu consegui conhecer a Mongólia. Foi incrível, assim, porque a Mongólia, ela é o país mais xamânico do mundo, ainda hoje em dia. Então, hoje a gente pergunta nas pesquisas, qual a sua religião? O pessoal vai falar, aqui, né, católico, espírita, evangélico, enfim, ateu. E na Mongólia o xamanismo é uma das respostas bem frequentes, assim, ainda hoje em dia. Lógico que por ser uma cultura milenária que foi massacrada e que hoje em dia a gente tem a interferência do Ocidente lá, é uma cultura que foi muito perdida, mas é o país mais xamânico do mundo e eu pude vivenciar algumas coisas com os nativos lá, de dormir na casa deles, lá no deserto, assim, naquelas tendas que eles chamam de gueiras, assim, são umas tendinhas que eles têm o formato do circo, né? O nosso circo, ele lembra um pouco esses gueiras, que é redondo e forma aquele ápice, assim. E eles são povos nômades, então por isso que eles têm esse formato de casa, porque eles desmontam e vão se Uhum. locomovendo pelo para de acordo onde tem comida, onde tem meios de sobrevivência. E eu tive essa oportunidade de ter essa vivência com eles, assim. E foi incrível, porque quando a gente entra nessas casas deles, eles têm um altar xamânico. É uma E coisa como incrível, é? assim. Como é o altar xamânico mongol? É, na Mongólia, eles têm uma cultura muito voltada para os cavalos. Inclusive, eu não assisti, mas para quem assiste Game of Thrones, tem os povos dos cavalos lá, Aham. né? E ele é baseado na cultura mongol, isso. Que eles têm todo esse culto aos cavalos, enfim. E o altar deles tem o cavalo. É incrível, assim. Inclusive, acho que eu lembro que na época, quando eu voltei, eu mandei lá no nosso grupo da apometria a fotinha do altar, que tinha os cavalinhos, assim. E é muito legal a maneira como eles veem isso, porque o cavalo, para eles, ele representa seu poder pessoal. Então, ele é extremamente sagrado. O cavalo é um ser sagrado para os mongóis. E a palavra cavalo, para eles, também remete à nossa. Aqui, para a gente é totalmente diferente. Cavalo e alma. Para eles é uma palavra semelhante. Uhum. Então, todos temos nosso cavalo interior, nosso poder pessoal, nossa alma, enfim, como se traduz. E é nos cavalos que reside a nossa força. Assim. Bem bonito de ver, bem gostoso. Que lindo. Então eles praticam o tempo todo a medicina do cavalo. Praticam a medicina do cavalo. Na verdade, a medicina do cavalo é uma das medicinas que a gente poderia citar quando a gente começa a ocidentalizar um pouco o xamanismo, que a gente fala de animais de poder, etc. Mas com certeza. E é muito legal porque na Mongólia, essa origem do termo xamã, né, Sibéria, Mongólia, a gente tem essa concepção de xamã ser aquele mestre, né, de ser aquela que vem muito das nossas culturas indígenas, que tem lá o chefe espiritual da tribo. Você tem aquele que cura a tribo, que faz a conexão espiritual da tribo com as pessoas, e, e ele é o chefe espiritual da tribo. Existe o chefe guerreiro, o líder, enfim, e existe o nosso xamã, enfim, que ele faz essa outra conexão. Só que, na origem do termo xamã, da Sibéria e Mongólia, o xamã é um ser em contato com a sua espiritualidade. Apenas isso. Ele não é aquele mestre. Pode ser, obviamente, porque o mestre ele está em contato com a sua espiritualidade. Mas isso é muito gostoso porque ele integra a gente. Ele mostra que todos nós somos xamãs, né? Nós somos xamãs da nossa vida, do nosso. Então, por que não? Né? A gente não precisa elitizar o termo xamã apenas para o líder espiritual. Ele mostra que todos nós somos xamãs. Teve alguma coisa, Porque nós aqui teve estamos em alguma coisa contato que com você essa aprendeu espiritualidade. lá? Rolou alguma coisa que você aprendeu lá que você trouxe para sua vida e que está no seu dia a dia hoje? Muita coisa, né? Eu acho que quando a gente passa por uma experiência de imersão dessa, de você estar lá no meio deles, cavalgando, eu tava lá andando de cavalo todos os dias. Eu nunca tinha andado de cavalo na vida. Foi assim, legal. Além das dores todas com que eu tava lá, que você saía do cavalo, você saía assim, você continua andando no formato que você tava no cavalo, assim, meio agachado de pé, porque você fica o dia inteiro andando, né? Além das dores e desse trauma,
a gente traz uma coisa muito gostosa de simplicidade, né? Eu acho que a maneira com que eles lidam com a espiritualidade é uma maneira tão simples e tão desapegada do nosso ocidentalismo de religiosidade, né? De ritualismo, enfim, que não tem nada de negativo. Eu acho que são formas que as pessoas encontram de se conectar com essa energia e é super válido. Mas eles trazem essa coisa mais intuitiva, mais espontânea, e vocês dois, e para quem me conhece, sabe que eu sou muito mais assim, Aham. essa coisa do como fazer e ser espontâneo nesse contato com a espiritualidade do que estudar, o treino, enfim. Para mim funciona assim, para outras pessoas funciona diferente. Então eu me senti muito em casa, assim, eu me senti muito acolhido por eles e ao mesmo tempo eu pude ver que a espiritualidade é tão mais simples, né, do que a gente desenhou. Ela é tão mais simples. Claro. Léo, tem a pergunta da Ornelas Catarina. Ela falou: alguma peculiaridade do que chamou a atenção fora do que aqui se fala sobre o xamanismo? O que teve de muito diferente lá, que é contrário com o que a gente tem estabelecido aqui no xamanismo ocidentalizado? Eu acho que essas duas coisas que eu comentei foram muito fortes para mim, né? Essa coisa do xamã não ser necessariamente o mestre-chefe, todos nós sermos, e essa questão da relação com a espiritualidade foram coisas muito óbvias, fizeram muito sentido para mim. E uma coisa que, fugindo um pouco da resposta, mas acho que tem a ver, é uma coisa que eu senti que conecta, não só que difere, mas que conecta, é que os povos xamânicos, eles têm uma cultura muito simples e, ao mesmo tempo, é muito baseado na música, né? Em todos os lugares. É muito Todos legal, os porque lugares. eles sempre abordam... e são povos que, assim, você não consegue conceber um contato lá milenar que eles tenham tido. Mas eles trabalham com tambor, eles trabalham com alguns instrumentos, eles trabalham com a fogueira, eles trabalham com essa relação da espiritualidade no sentido de natureza. Então, a natureza representa para eles um, um aspecto extremamente importante. Então, a atenção que aqui no Ocidente a gente dá para supermercado, Netflix, rede social, sabe, esse tipo de coisa, e é que é engraçado, que pra gente é uma coisa tão natural. E eu digo atenção no sentido de, eu digo Uhum. assim, o quanto isso é importante pra gente. Corta a energia, corta a internet da casa de alguém, a gente vê o quanto isso impacta o que a gente está acostumado a vivenciar. E para eles é a relação com a natureza. Então, quando você está andando lá no cavalo e você para às vezes num lago ou num rio, ou para comer alguma coisa, que é tudo muito simples, que você prepara ali na hora, você vê que eles têm um respeito com o lugar onde eles estão, que mesmo a gente tomando cuidado, porque a gente tem essa consciência de cuidar do meio ambiente, da natureza, a nossa relação é como se, eu me sinto um intruso ali, então eu tenho que cuidar, porque eu estou invadindo e eu não vou agredir aquele ambiente. E eles não, eles simplesmente chegam, eles se integram aquilo, eles sentem parte daquilo. Eles são parte da natureza daquele lugar. Então eles não têm como degradar ou judiar de um lugar, sendo que eles são parte daquilo. É um pouco diferente da nossa relação de respeito com a natureza, que a gente respeita como uma coisa grande, Tipo uma obrigação, grandiosa. né? Não é uma naturalidade, é mais uma consciência de obrigação, né? E para não dar karma. Porque não é o nosso meio, né? Então, a importância que a gente dá é para outras coisas aqui. Então, para eles, não, é como eles lidam com isso. É muito lindo de ver e é uma coisa que a gente traz no coração, principalmente na relação. A gente começa a extrapolar isso para as relações humanas também, sabe? Se eu trato tão bem o ambiente onde eu vivo, como eu vou tratar diferente alguém que está ali caminhando do meu lado junto comigo? E eles viram assim que mesmo assim eu nunca tendo andado de cavalo, eu não sabendo nem como se faz uma fogueira, não sabendo nada disso, eles nunca me trataram como tirando sarro ou com uma relação, por exemplo, se eles viessem aqui e a gente fosse mostrar como mexe num celular, vamos dizer assim, dar um exemplo bem tosco. A gente não com superioridade, mas a gente trataria isso com uma certa infantilidade, o modo como a gente iria ensinar. E eles não, eles tratam de igual para igual, no sentido de, olha, fazendo assim vai ser mais fácil para você. Não é o meu jeito certo, é simplesmente querendo facilitar. Ó, se você subir assim no cavalo, fica mais fácil para você. Se você colocar essa coisa de tal jeito, para você é mais fácil. Então não é no sentido de que, olha, é assim o certo. Né? É muito bonito isso. Bacana. Tanto que a Maria Aurora
ela completou bem, ela falou, eles são a natureza, que lindo. E é bem isso mesmo, né? A gente virou uma coisa à parte, né? Pra gente, consciência ambiental é não jogar óleo no ralo e não jogar papel no chão. E os caras não, eles são completamente integrados, né? E isso é incrível, porque, cara, por mais que você respeite a natureza, você vê que você não está nem perto de realmente entender do que ela é e o que ela, como ela pode fazer parte da nossa vida. Uhum. Léo, como que você teve o primeiro contato com o xamanismo? Ouviu falar no termo? Meu primeiro contato no xamanismo, e é uma coisa que acho que eu nunca nem falei para ninguém, e aí eu tô na primeira vez no Instagram e tô falando assim. Mas o meu primeiro contato com o xamanismo foi na apometria, quando eu começava a ver alguns dos guias e eu não entendia exatamente do que se tratava aquela energia. E era uma energia muito gostosa, com a qual eu me sinto muito bem, e eu queria entender um pouquinho melhor do que era aquela energia. Tendo visto aquela forma e tendo sentido essa relação de natureza, que foi uma conexão que eu sempre fiz, muito fácil, nas meditações, nas projeções, e mesmo naquele momento que você precisa se centrar um pouco, eu sempre me remetia à natureza. E aí, quando na apometria a gente vivenciava isso, e eu via algum guia, eu falava, poxa, mas o que é isso exatamente? E aí eu fui pesquisar um pouquinho do que se tratava e achei as linhas espirituais de natureza. E aí fui indo em xamanismo, fui fazendo curso, enfim. O Léo, só para esclarecer, eu conheci o Léo tem 3 anos. Olha só, Léo, mais de 3 anos. Foi num atendimento de apometria que eu nem sabia o que era, e apareci lá e passei, e ali começou a revolução na minha vida. Curiosamente, foi a primeira vez também que eu ouvi, assim, com mais clareza, entender o termo xamanismo. Foi o Léo, através da apometria também. E o Léo, além dessa questão toda com o xamanismo, você é um médium das antigas, né, Léo? Como começou sua vida na espiritualidade? Eu sei que o tema não é exatamente esse da live, mas eu acredito que tenha tudo a ver. Porque você falou que a primeira vez que você teve contato com esse termo foi dentro da apometria, então você já tinha uma, uma mediunidade bem desenvolvida. Enfim, como que você chegou até a apometria para ter esse primeiro contato? Meu caminho espiritual ele começou do kardecismo, porque desde pequeno minha mãe frequentava, levava a gente. E quando eu era muito novo, com meus 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar já no centro kardecista, o que é muito atípico, porque no kardecismo existem todos aqueles cursos que você precisa fazer e todo o seu treinamento, e é muito legal. Para muitas pessoas funciona muito bem, enfim. Mas como a gente não existe coincidência na vida e como a gente está sempre no lugar certo para a gente, eu estava numa casa que, por mais que fosse extremamente kardecista, a dirigente era uma pessoa que confiava muito na minha mãe, enfim, e quando eu comecei lá eu não tinha feito nenhum curso, e comecei trabalhando, e eu era o mascotezinho, que era o moleque lá, que trabalhava lá ajudando ela. De repente eu estava nas salas, e aí eu cobria quem faltava em cada sala, e assim foi indo meu desenvolvimento meio às avessas, e não poderia ser diferente para mim, né? Eu gosto tanto de fazer as coisas de forma espontânea, e enfim, e ter esse contato mais direto puro com a espiritualidade, e foi assim que eu comecei. E aí, quando veio a época de vestibular, enfim, ingresso no mercado de trabalho, todas essas correrias eu tive que parar de exercer o trabalho que eu fazia lá. E um dia eu recebi um e-mail aleatório sobre um curso de reiki apométrico, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E aí eu fui fazer o curso, que na verdade era de apometria, não tinha nada de Isso há reiki. quanto tempo? E faz um 6 meses. tempinho já. Faz 6 meses. Faz uns 6 meses. Não, sério, quanto tempo, Léo, mais ou menos? Foi em 2008, então vão fazer 12 anos agora. E é isso, foi esse meu ingresso no mundo espiritual, assim, desde pequeno até começar a trabalhar. E estou lá no grupo da apometria durante todo esse tempo e expandindo todos os trabalhos de forma que a gente consiga, né? Tanto com curso de xamanismo e com diversos outros cursos aí. Legal. Dando um pulo para frente,
Quando você sentiu essa necessidade de estudar xamanismo, como que você fez isso? Onde você aprendeu? Olha, comigo não podia ser diferente. Eu fui caçando, né? Eu fui atrás de materiais, eu fui lendo, é, fui procurando algumas vivências em YouTube, em PDF, enfim, dessas formas. E até que eu achei alguns cursos, então eu fiz curso de reiki xamânico, de massagem xamânica e curso de terapeuta xamânico, formação. E a minha vertente está mais para esse lado mais naturalista, enfim, mais terapêutico, do que para o lado ritualístico, eu diria. Eu sei que o contato que muitas pessoas têm com o xamanismo está muito, hoje em dia, está muito disseminada a ayahuasca, né? Então as pessoas têm esse primeiro contato através da consagração ritualística da erva, e a gente, enfim, são maneiras diferentes de trilhar o caminho pelo xamanismo. Bacana. Dá uma dica de livro pra gente. Ah, eu posso Livro, passar algo. eu posso passar algumas recomendações até com links, porque eu tenho eles em PDF, né? Então é legal para quem quiser. O Caminho do Xamã, acho que é o livro mais básico para quem quer entrar nesse mundo, mas existem diversos, assim, nossa, é incrível, assim, porque cada livro pode te conectar de uma forma. Existem livros que inserem o xamanismo no contexto urbano, existem livros que vão mais para a ritualística, existem livros que abordam animais de poder, que é uma vivência sensacional de xamanismo. E, inclusive, Rê, sabe o que eu reparei hoje de manhã? Ah, Ontem fez exatamente um ano que a gente fez a nossa vivência xamânica de animais de a poder. Incrível. Juliana que tá assistindo aí a live, me mandou uma foto, eu ia postar, esqueci. Ela participou da vivência e estava na agenda dela e ela viu. Ela falou, nada é coincidência. Exatamente um ano depois, a gente decide fazer essa live com o Léo falando sobre xamanismo. É coincidência. Sim. Léo, hoje em dia a gente que vive na cidade, que vive nas metrópoles, com essa loucura de concreto e metal para tudo que é lado, a gente tem que apelar para o que a gente tem de contato com a natureza, com planta em casa, contato com animal, coisa assim. Como que a gente consegue se aproximar de ser um xamã urbano? Eu acho que um desses ensinamentos que eu acabei trazendo lá é uma coisa que pode fazer muito sentido para a gente. Entender que a natureza não está só lá fora, na floresta, né? Entender que a natureza não é aquela coisa inatingível que está lá e que estão destruindo, mas que a gente nunca tem a chance de ir lá e pisar e vivenciar. Entender que a natureza está ao nosso redor. Então, a nossa natureza, o nosso meio é a nossa casa, é o nosso trabalho, são as pessoas que convivem com a gente nos lugares. Então, entendendo isso, a gente consegue ter uma relação com o meio em que a gente vive muito gostosa, de muito respeito. O xamanismo ele traz essa coisa do respeito aonde você está inserido, né? Então, entender que o xamanismo não está lá fora, ele não é inatingível. A gente pode ter esse contato com a natureza? Pode, mas o xamanismo não é só isso. Ele é o contato com a nossa essência, ele é o respeito às pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que o xamanismo, pelo que dizem os estudos, é a base filosófica das religiões. Porque no xamanismo não existe uma estrutura organizada do conhecimento. Como poderia, né? A gente tem xamanismo ao redor do globo inteiro de povos milenares, primitivos, que não tinham contato. Então, o xamanismo ele se baseia muito na tradição oral, é uma estrutura não organizada de conhecimento. Então, por que a gente precisaria limitar o xamanismo à natureza? Não é só isso, né? Ele vai muito além disso e acho que essa relação de respeito com o meio em que a gente vive pode acontecer lá no supermercado, pode acontecer numa discussão dentro de casa, pode acontecer com as pessoas com quem a gente trabalha, no trânsito, enfim, diversas formas. Legal que você falou uma discussão em casa. Eu e a Renata, a gente fez juntos um curso, né, uma roda de estudos xamânicos. Que foi logo quando eu entrei na Apometria que o Léo falou para mim sobre xamanismo. Aí, do nada, na mesma semana, vamos assistir uma palestra sobre xamanismo? Aí,
tudo na mesma semana. Xamanismo, xamanismo, xamanismo. Eu falei, tem que ir, né? É o chamado. E até uma dica legal que nosso professor, que foi o pai Cristiano Nascimento, ele falou, não tenha discussões sem um pau falante. E aí, que é uma madeira, um pedaço de madeira, que ele falou, pode ser qualquer coisa, onde quem estiver segurando tem a palavra. Tem a palavra. E quem não estiver, escuta. E aí, quando você terminar de falar, você passa e assim vai. 1 ou 2 anos depois disso, conversando com ele lá no terreiro dele, ele falou, vocês têm um pau falante? Eu falei, não. Eu tomei a bronca na minha vida. Merecida. O que é o simbolismo do pau falante, Léo? Exatamente isso, né? O pau falante, ele é uma forma visual de você estar com algo nas mãos e você conseguir entender que aquilo simboliza o poder e a liberdade e o respeito da fala, da expressão. E que eu vou ouvir sem julgamentos e eu vou falar e entender apenas na minha vez. E é impressionante o quanto isso evita os atropelos e as discussões que elas tomam rumos que, de repente, a gente nem lembra mais porque a gente está discutindo. Então, quando a outra pessoa termina de falar tudo que ela tem para falar e chega na nossa vez de falar, pode ser uma discussão, pode ser uma colaboração, enfim, a gente vai deixar de falar tanto na energia do outro, porque quando a gente interrompe o outro, a gente está dentro da energia do outro. Então, a gente está falando em cima do outro, a gente está julgando e a gente está sendo envolvido por aquilo. Quando espera a nossa vez e a gente recebe esse simbolismo e recebe esse dom da fala, e a gente pode se expressar finalmente, a gente já teve o tempo de se centrar, de entender, processar toda aquela energia que foi despejada, e aí é na nossa vez. Na minha vez, agora eu vou colocar a minha energia. E aí eu começo a trabalhar e falar a minha energia. E isso é incrível, como isso evita uma série de atropelos que existem em qualquer discussão. E é uma coisa que a gente pode usar em 2020, tranquilamente. E também ele sempre falava da verdade que tem que ter quando você está segurando o pau falante, né? Sim, o pau falante ele traz exatamente isso. Eu falo, eu coloco toda a minha verdade para fora, porque eu sei que quem está me ouvindo não está me julgando. Isso é muito lindo, né? É lindo. Ô, Léo, eu sei que você viajou para outros lugares também. Conta um pouquinho das suas outras experiências pra gente, além dessas daí que você mencionou. Tá. Na China, eu tive a possibilidade de ter um contato com esse desenrolar do xamanismo, vamos falar assim, que vem ali da Sibéria, da Mongólia e vai descendo. E na China, eles já têm um contato ancestral muito mais misturado, vamos falar assim. E ele remete muito ao xamanismo tibetano, que é o xamanismo himalaio, enfim, que ele tem uma raiz budista muito forte, né? Então, existem diversos elementos do budismo já nessa prática xamânica lá. Inclusive, eles têm uma relação muito forte com mantras, com alguns símbolos budistas. Na China, a gente consegue enxergar muito isso. E é muito interessante, porque para enxergar essas coisas, gente, não é assim. Você não chega lá igual você vai aqui em Aparecida, ou para quem vai no Vaticano, não sei, nunca fui, mas para quem vai no Vaticano, são lugares onde você consegue ir lá no centro, onde tudo acontecia, e ter contato com aquela religião. Se a gente fala de Rússia, de China, foram países que sofreram muito com as ditaduras e que reprimiam muito as práticas religiosas, né? E eu não estou só falando agora desse último século, a gente fala desde sempre, assim, existem de acordo com o imperador, de acordo com a dinastia, eles gostam, incentivam ou reprimem essas práticas religiosas. E então, para você conseguir ter contato com essas coisas, você precisa ir lá nas cidades pequenininhas, que ficam lá no interior, lá no deserto, enfim. E na China eu consegui ter um pouquinho de contato com essa parte budista do xamanismo, que eu gosto pouco, né? Mas eu pretendo ainda ir para essa outra área que é muito mais forte a influência budista, que é no xamanismo tibetano. Além da China, vamos ver,
uma vivência muito marcante que eu fiz, porque eu ainda não tive a oportunidade de visitar os povos sul-americanos ou da América Central, que existe um xamanismo muito forte também, né? Sim. Se a gente fala de todas essas tribos e todos esses povos, a gente tem o xamanismo amazônico, que é de onde vem aí a nossa herança, vamos falar assim, do uso das ervas e tudo isso. Inclusive é muito legal, porque é uma forma muito gostosa de se conectar com essa nossa raiz ancestral, que a gente faz parte por estar no Brasil, pelas práticas indígenas, né? Então, você pode usar um maracá, você pode usar maraca ou maracá, depende de onde você, né? Ou você pode comer uma mandioca, enfim, são coisas que energeticamente despertam alguns gatilhos na nossa herança ancestral. E são formas que a gente, como o André tinha comentado, de a gente se conectar com essa energia mesmo estando no contexto urbano. Quando eu fui para ter esse contato aqui, eu fiz uma experiência na floresta amazônica, em que eu consegui um nativo para me levar para o meio da floresta e nós ficamos lá durante alguns dias, apenas sobrevivendo do que a gente conseguia da floresta, né? Então, era caçando, pescando, era andando e explorando lá o que o ambiente tinha a nos dar. O que a gente tinha era o barquinho, a vara de pesca e basicamente isso, né? E foi uma experiência que não foi uma vivência xamânica tribal, vamos falar assim, porque eu não fiz parte de rituais, eu não fui fazer as vivências indígenas, vamos falar assim, mas eu tive um contato muito forte com a natureza, né? E foi incrível, era incrível, porque depois de um dia tão absurdamente cansativo, em que a gente tinha que ir atrás do próprio alimento, a gente conseguia ali fazer uma fogueira, amarrar a rede na árvore e ficar contando caos até a hora de dar sono, assim. E ficar olhando para aquela natureza durante a noite, só eu e ele, assim. Tipo, eu, uma pessoa, por mais que eu goste de tudo isso, eu sou uma pessoa urbana, né? Eu não estava no meu meio. Então, a noite na floresta foi uma sensação impressionante, porque a gente tem a impressão, foi uma coisa que eu comentei com algumas pessoas quando eu voltei, a gente tem essa sensação da noite, em que à noite as coisas são mais quietas, mais silenciosas, mais, enfim, misteriosas. Mas, pelo menos na floresta amazônica, durante o dia é muito silêncio, exceto pelos pássaros, né? Mas durante a noite é quando tudo acontece lá. Existem muitos barulhos, muitos sons dos insetos, dos pássaros, existe uma vida noturna extremamente agitada, o que me apavorou no começo, né? Porque toda hora que ouve um barulho, você não sabe do que se trata, você tá? E, enfim, e aí quando você vai tendo uma imersão mais forte com isso, e você vê a maneira como eu vi a maneira como ele lidava com o ambiente, você vai tornando aquilo tudo muito mais natural, até o ponto em que, obviamente, eu não queria voltar, né? Voltei porque era obrigado. E quando a gente volta para a cidade, a gente demora um tempo para voltar no eixo, sabe? Eu lembro. A gente não consegue... Eu lembro de você. Quando voltou. Até aterrar demora, né? Não, e gente, para quem não me conhece, pode pensar, nossa, ele é um bicho grilo, ele ia lá caçar na floresta, ele não tinha rede social, como eu falei no começo. Mas, gente, eu trabalho na Paulista, no mundo corporativo, eu tenho uma vida como todos nós, assim, sabe? Então, eu não estava no meu meio. E quando eu voltei, eu ficava abismado como a gente ia nos restaurantes, o tanto de comida que tinha naquele lugar. Sendo que lá na floresta, às vezes a gente tinha que conseguir pegar um peixe para passar o dia, ou caçar alguma coisa, comer um ovo de algum bicho, e era aquilo que a gente tinha, assim, sabe? E eu ficava assim no restaurante, eu ficava, gente, eu posso escolher o que eu quiser daqui. E olha, gente, há um ano, tá? Eu fiquei alguns dias. Só que foi uma experiência tão impactante, tão forte, que eu voltava, que a Rê falou, né? Para eu voltar pro eixo, demorou. Léo, a Ju Peixoto está perguntando o que é animal de poder. O que é animal de poder? O animal de poder, a gente poderia fazer uma live só para falar sobre isso, né? Verdade. Mas, basicamente... Vamos marcar o dia. Vamos marcar. Vamos. O animal de poder, ele é uma herança que a gente tem e ele
das culturas mais ocidentais, vamos dizer assim, muito ligado à cultura norte-americana, o xamanismo norte-americano, e ele está muito relacionado ao nosso poder pessoal. Então, o animal de poder, ele é uma força pessoal que a gente traz desde o nosso nascimento, nessa nossa vivência, e que desperta algumas qualidades na gente que podem ser utilizadas para o nosso bem ou que podem exacerbar algumas características que a gente já traz na gente. Quando a gente usa essa definição, a gente lembra muito do nosso contexto de signo, né? Sabe o signo que, Uhum. o signo pode ser tanto bom quanto ruim. Ele traz tantas coisas boas que olha as potencialidades que você pode usar, quanto algumas coisas que você pode evitar para ter uma vida mais saudável, enfim. E o animal de poder ele está muito relacionado a isso, só que são arquétipos animais que trazem algum tipo de força para você. Não vou me alongar muito, porque a gente poderia falar muito, mas cada animal ele traz uma força, uma medicina, né? Que é como se referem aos animais de poder. É interessante como cada cultura, religião ou experiência fala da mesma coisa com uma língua diferente, né? Na Umbanda a gente tem os orixás, na astrologia tem os signos, que também não é a mesma coisa, mas traz uma ideia muito parecida. E a linguagem de entendimento é de acordo com a nossa afinidade. Interessante, né? Por que será que nós humanos temos tanto essa necessidade arquetípica, né? Porque os arquétipos estão em todas as religiões, estão na astrologia, estão na psicologia, né? Jung, famosíssimo pelo o trabalho dele de arquétipos, porque sempre tem alguma coisa para a gente se encaixar. Será que é necessidade de pertencimento? O que será? Acho que faz parte da necessidade do ser humano de entender as coisas, Sim. né? A gente evolui entendendo o que está acontecendo, propagando aquele conhecimento e como que fala? Extrapolando, né? Isso daí tudo, experimentando. E a gente precisa rotular, né, gente? A gente sem classificação e sem rótulo, a gente não é ser humano, né? E Inclusive, Pode falar. né? Eu só ia falar que isso que o André comentou tem em todos os lugares mesmo, né? Inclusive no catolicismo. Você pega lá os santos, cada santo é de uma coisa, enfim. Vai lá, Rê. Que eu trabalho com baralho cigano e é uma prática a partir da interpretação também de arquétipos. E eu vejo assim, eu sinto muito que muitas vezes é uma forma simplificada de entender o que está acontecendo com a gente. Que a gente se olhando tem uma certa dificuldade. Eu, por exemplo, meu animal de poder, eu conheci com o Léo. Acho que foi o momento mais próximo que eu tive, foi com ele. Foi através de uma meditação que o Léo desenvolveu. É um lobo. E a partir do entendimento do que é o arquétipo do lobo, eu consegui entender muito do que eu também, minhas qualidades também e os meus desafios. Então, é uma forma de facilitar o entendimento também. Pelo menos para mim, né? Tem pergunta aí. Você comentou do baralho? Você comentou do baralho e os povos ciganos são uma cultura xamânica também, né? Sim, sim. É um povo, enfim, que tem raízes ancestrais, eles têm uma forma de conhecimento oral Uhum. e não necessariamente uma estrutura organizada. E, enfim, é uma raiz xamânica muito forte que a gente tem e está bem espalhada, né, pelo mundo, em diversas heranças. O oráculo xamânico, o oráculo cigano, tem vem totalmente do xamanismo. Na China, o xamanismo chinês ele também tem muito estrutura oracular lá também. Sério? Então, né, oráculo para quem, desculpa até, oráculo está muito relacionado a essa adivinhação, né? A Rê pode até falar melhor sobre oráculo. Mas na China se usava muito símbolos e ossos para fazer o xamanismo chinês. Ele tem uma estrutura oracular muito forte também, assim como o cigano, né? Acho que, deixa eu ver se eu esqueci de algum povo. A gente falou dos norte-americanos. Norte-americanos, gente, uma herança Bem, muito gostosa que eles trouxeram para a gente são os tambores, né? A gente tem tambor em todos os povos ancestrais, mas os tambores que a gente conhece aqui, que estão mais fortes e que a gente tem acesso, são os tambores do xamanismo norte-americano. E a gente tem alguns povos no xamanismo americano, né? A gente tem o Cherokee, o Dakota, ou Lakota, ou Sioux, né? Depende de como você se refere a eles. Você tem o Pueblo,
Quem mais? Navarro, Apache. Então você tem diversos povos xamânicos norte-americanos que são são a forma mais organizada que a gente tem de xamanismo hoje. Se a gente, quem já ouviu falar do xamanismo das quatro direções, norte, sul, leste, oeste, lá do búfalo, da Foi águia, esse que enfim. a gente que fez o curso. Então, esse é uma linha muito norte-americana, né, de enxergar o xamanismo. A gente vai descendo, a gente tem todos os povos da América Central, também com essas culturas primitivas. Na Guatemala existe uma raiz muito forte xamânica. A gente vai descendo, a gente tem os povos andinos, a gente tem os povos amazônicos. Quando a gente fala amazônico, a gente não pode limitar ao Brasil, porque a Amazônia não está só no Brasil, né? A gente fala de povos amazônicos de uma forma geral. E mais? Gente, a gente tem o xamanismo dos aborígenes, lá na Oceania, sabe? Que são povos que a gente teve contato agora há tão pouco tempo, né? O povo ocidental teve contato há tão pouco tempo, e a cultura aborígene é uma cultura xamânica muito forte também. A gente tem os esquimós, que são povos xamânicos também muito fortes. A gente tem o xamanismo africano, que é uma baita de uma injustiça a gente referenciar como xamanismo africano, que olha o tamanho daquele continente, né? E a gente A gente vai falar acho bastante que de, falhou um pouquinho. a gente vai falar bastante de cultura africana com o Léo Tondato, que dia que vai ser? Vai ser na quarta-feira. Quarta-feira que vem. E realmente a África, geralmente as pessoas falam, um africano, como se tivesse nenhuma distância entre. Como se fosse um país. Como se fosse um país só, né? E se a gente for ver a distância entre a África do Sul e o Marrocos, entre a Costa do Marfim e a Eritreia, meu, dá um planeta Terra ali, né? Daria um planeta ali de tanta diversidade que tem. É Animal. verdade. Nosso, é muito legal porque no Brasil a gente não tem muito como fugir da nossa raiz africana. A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que entender, respeitar e conhecer cada vez mais a nossa herança, né? Que a gente comentou agora há pouco da nossa herança indígena, mas a nossa herança africana é muito forte na nossa cultura, na nossa genética, enfim. É, e a gente consegue ter um acesso muito forte a isso quando a gente começa a falar de religião, nas religiões que eu não vou nem ousar falar, que vocês conhecem e praticam muito mais, mas a gente tem diversas formas. Eu tenho aqui um berimbau, não sei nem se dá para ver meu berimbau aqui. Então, eu tenho o berimbau aqui, enfim, são formas que a gente pode ter de ter contato com essa energia também. O Vitor perguntou: animais de poder poderíamos chamar de totem? Sim, sim, depende da denominação que a gente dá. E aí a gente começa a entrar na história da classificação do rótulo, né? Uhum. Existem lugares que você vai aprender que o totem é o seu animal de poder, que é aquela força que está dentro de você. Existem lugares que você vai aprender que o totem é como se fosse uma coisa mais externa, que está mais relacionado ao guia espiritual, vamos dizer assim. Existem diversas formas de... Gente, é muito complicado falar sobre xamanismo, porque você não tem como colocar tudo na mesma caixinha. Cada povo de cada lugar vai ter uma abordagem sobre aquilo, né? Mas, em linhas gerais, a gente poderia falar assim. Bacana. Ô, Léo, você podia tocar alguma coisinha aí pra gente, né? Não, eu preciso Um aprender. tamborzinho que seja. Uma flautinha. Uma flautinha, um maracazinho. Você tem tantos instrumentos legais. Mostra aí seus instrumentos, alguns. Você mostrou alguns, mas tem umas flautas. Bom, mostrei o tambor. E tudo O isso, berimbau, você já... quando você atende um cliente, você utiliza eventualmente dessas ferramentas, desses instrumentos. Faz Com parte. certeza. Cada instrumento vai movimentar um tipo de energia. O tambor, para o xamã, ele é a coisa mais gostosa, é a definição mais gostosa que existe, é que o tambor é o cavalo do xamã. Porque o tambor ele vai te transportar aonde você quer chegar. Então, as batidas do tambor, existem já diversos estudos, e aí eu começo a entrar um pouco na minha área, porque eu tenho uma área científica forte, né? E eu gosto sempre de procurar estudos sobre as coisas.
e ele induz o cérebro a entrar numa frequência de ondas cerebrais muito semelhante não, exatamente a da meditação, por exemplo. Então é muito legal de ver o quanto o tambor ele consegue realmente te transportar para algum lugar. E nas vivências xamânicas, nas jornadas xamânicas, vamos falar assim, em que você vai trabalhar algum aspecto seu, inclusive de animal de poder ou algumas coisas internas, a gente sempre usa o tambor para conduzir o trabalho, para conduzir essa jornada. E é interessante Além que do tambor... ontem, Léo, ontem a gente teve uma live de música e a Stephanie falou disso, né? Sobre o atabaque. Sobre ele, muitas vezes, guiar, né? Interessante. Sim, sim, exatamente. E o tambor é uma coisa que você vai achar em qualquer cultura xamânica. É impressionante. A gente tem a maraca ou maracá, certo? Que podem ser de vários formatos, de vários tipos, tem várias coisas. Um instrumento que eu gosto muito, para quem me conhece sabe o quanto eu amo isso daqui, é o pau de chuva. Delícia. O pau de chuva é muito gostoso de usar numa terapia xamânica porque a gente consegue induzir um estado de relaxamento tão delicioso, porque ele exatamente faz o barulhinho da chuva. Vamos ver se dá para ouvir. E assim vai. A gente consegue trabalhar com a pessoa de uma forma muito gostosa. Existem as flautas que estão muito relacionadas aos povos sul-americanos e América Central. Então a gente tem alguns tipos de flauta diferente. Tenho aqui essas daqui, por exemplo, que é um som delicioso de ouvir. Como que é quando o a pessoa som? sabe Eu não sei. Oi? Como que é o som da flauta? Eu não sei. A gente pode procurar no Google. Tô brincando. É um som muito delicioso que ele consegue induzir a gente num estado meditativo muito gostoso também, né? Fugindo um pouquinho... a gente tem um instrumento xamânico que eu gosto muito aqui, que é o trovão. Eu não sei se vocês já viram isso, mas o trovão, ele tem um coro aqui embaixo, e a gente... Nossa. Então é muito gostoso, assim, sabe? Olha a diferença da energia de um tambor para uma energia dessa, para uma... Você consegue trabalhar tantas formas diferentes de energia. Um instrumento xamânico que a gente já está quase, né? Que eu gosto muito é isso daqui. Isso daqui é um sino tibetano. Então, esse sino ele também consegue induzir um estado meditativo cerebral. Então, quando a gente toca esse sino tibetano, a gente já se prepara para entrar num estado meditativo. Isso para fazer um atendimento terapêutico é sensacional, porque a pessoa deitada e a pessoa ouvindo esse toque, ela já consegue abrir a mente dela para o tratamento que vai ser feito. Acho que todo mundo já ouviu isso na vida, principalmente para quem gosta de CD de mantra, CD de meditação. Então, esse é um instrumento que faz esse barulhinho que você está acostumado a ouvir. Nossa, existem tantas formas. Isso daqui, André, que você conhece já, né? Conhece? Eu sou o segundo melhor tocador disso. Como que você chamou ontem? Eu já ouvi berimbau de boca, harpa judaica. Tá. É verdade, você falou harpa de boca ontem. Eu conheço como berimbau de boca, mas também faz sentido ser harpa. Ele faz Gente, esse instrumento ele é muito gostoso de conectar. Ele me conecta muito com energias cósmicas. Total! Faz aí, André. Extraplanetárias. É um som muito gostoso. Deu pra ouvir? Deu sim. Quero ser. 54. Gente, existe a ocarina, que é um instrumento muito difícil de tocar. Nossa, eu lembro do Doug. Lembra do Doug Funny? Tinha um episódio que ele tocava. Tem um jogo do Zelda, que é Também. a Ocarina do Tempo. Verdade. Inclusive, é uma tortura, porque quando eu procuro
vídeos e lugares para me ensinar a tocar esse instrumento, eu só acho coisas sobre Zelda e videogame. É um terror. Porque eles vendem uma ocarina eletrônica baseada no jogo, que é caríssima, e eles só têm vídeo sobre aquilo. É lógico que você não acha vídeo sobre um instrumento xamânico. Claro. Existem coisas muito gostosas, a gente tem tempo ainda? Tem. Isso daqui são apitos xamânicos. Nossa, você tem o da coruja aí? Toca da coruja. Da coruja. Vai. Da coruja é um pouco difícil de ouvir daí, Ah. talvez. Existe esse aqui, do jaguar, gente. Esse apito do jaguar é incrível. Sintam a energia dele. Nossa. Existem várias formas, né? Então são muitas energias e muitas coisas diferentes que a gente pode usar para se conectar com as energias xamânicas. Eu sei que não é fácil ter um arsenal de instrumentos em casa, mas tudo isso a gente consegue achar em algumas práticas meditativas por aí em vídeos, etc. Né? Uma coisa legal xamânica de ter em casa que te ajuda a conectar muito, isso daqui que eu amo, que é o Palo Santo. Né? O Palo Santo, ele consegue induzir a gente. É incrível, né? Os incensos, de uma forma geral, eles são muito usados na cultura xamânica asiática. Então, aqui na cultura chinesa, a gente tem muito forte os incensos, na Mongólia também, nos tibetanos. Mas a gente tem também nos povos sul-americanos o Palo Santo, por exemplo, dentre outras defumações que a gente pode fazer com ervas, né? 13 minutos, acho que já dá para fazer a pergunta. Léo, tá acabando o nosso tempo. Eu vou fazer uma pergunta antes e depois eu já vou pedir para você se despedir. E, antes de mais nada, gratidão por ter participado com a gente hoje. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. E a pergunta... Agora que eu fiz Instagram, tem que voltar, né? Justo. Léo, o que é mediunidade para você? Mediunidade, para mim, é muito simples, gente. É simplesmente uma abertura de canal que a gente consegue, que a gente pode e que a gente deve fazer para ter acesso à nossa sabedoria. Então, a mediunidade, ela não está só relacionada aos guias espirituais, ela está relacionada, para mim, a ter a conexão consigo mesmo, que é a intuição. Para mim, a intuição é uma forma muito forte de mediunidade. E também é uma forma muito bonita de se trabalhar pelo próximo, na minha opinião, porque é uma forma sem julgamentos de ajudar os outros. Então, a mediunidade, para mim, está muito relacionada ao trabalho em prol dos outros também. A mediunidade, então, para mim, é esse canal de conexão com a espiritualidade, seja ela superior ou inferior, e também de conexão consigo mesmo. Beleza, Léo, gratidão. Temos aí 2 minutos. 2 minutos. Toca o tambor aí, vamos encerrar com o tambor? Não, porque o tambor ele vai começar a jornada da galera e a gente vai parar no meio, não vai dar certo. Mais uma hora. Mas eu queria agradecer, Rê, pelo incentivo que você sempre deu, pela oportunidade de trazer tantos conhecimentos diferentes para tanta gente. Então, cada dia é um assunto tão gostoso, tão novo, tão diferente. Eu acho que vocês, né, influenciam e ajudam tantas pessoas e não tem como ter uma noção dessa dimensão, né? Porque é uma reação em cadeia, em que as pessoas influenciadas e ajudadas por você vão espalhando e propagando essa onda de amorosidade. Então, gratidão imensa pelo trabalho de vocês, pela dedicação em se ocuparem, em buscarem assuntos, em trazerem pessoas todos os dias aqui para falar. E com certeza é uma conexão que eu vou ter e vou acessar, e eu vou estudar e eu vou aproveitar todos os dias, sempre que eu puder. Obrigado. Gratidão, Léo, a você e a todos que aceitam participar e a todos que também participam com a gente assistindo, né? Que bom que faz bem isso da gente fazer 1 hora de conversa com alguém que a gente gosta. Eu amo o aprende Léo. Tanto. O Léo é meu mentor encarnado. Amo você. Nosso. É isso, galera. Obrigado, boa tarde. Até mais tarde, né? Temos nossa meditação, nossa mentalização hoje das 8 horas. Então, é verdade, até daqui lá. a pouquinho. Beijo. Tchau, gente. Tchau.